SESI, Serviço Social da Indústria pelo Futuro do Trabalho, apresenta. O Espaço Maker é um lugar de fazer, um ambiente que reúne conhecimentos variados, dos tradicionais até a mais alta tecnologia. Tudo para tirar do papel projetos e sonhos que podem transformar o mundo. No Conexão Maker, vamos conhecer projetos inovadores e incentivar a melhoria de protótipos para que eles solucionem os problemas do mundo real. E tudo isso vai acontecer em diferentes Espaços Maker. Explorar as informações do espaço é uma fonte antiga e inesgotável de conhecimento. Hoje a gente vai conhecer o ORISAT, um pequeno satélite que se inspira nos saberes ancestrais, é capaz de medir as condições climáticas e serve como ferramenta de ensino. O que mais que a gente pode considerar quando explica esse diagrama de blocos? Acho que pode considerar a frequência de medição. A gente está com um espaçamento de 30 em 30 minutos e quem está guiando isso é o RTC. Meu nome é Thais da Silva, sou agente de inovação no Startup Rio, graduanda de engenharia de produção e uma das criadoras do ORISAT. Sou Karina Karim, sou residente do programa SACIE de Arte e Ciência no INPE, faço engenharia mecânica na UF e sou uma das fundadoras do projeto OIA e do ORISAT. Meu nome é Thalita Lopes, eu faço parte da atual diretoria do Quilombo do Camorim e eu sou uma das criadoras do ORISAT. E o ORISAT, o nome, Ori, do Yorubá, é cabeça e Sat é mesmo de satélite. O saber ancestral também são dados. O ORISAT é um nanosatélite estacionário que tem essa proposta de ser multidisciplinar, fazer com que a gente consiga, através de ensinos de programação, aproximar os jovens cada vez mais da produção científica. Então vamos repassar os dados de análise de hoje. Tá rodando o código aqui. Tá rodando? Me fala sobre a biruta aqui, como que tá os dados? Ele tem uma aplicação para entender fins meteorológicos e obter dados de questões pluviométricas, umidade do solo, velocidade do vento, luminosidade e falar sobre várias questões, desde soberania alimentar, representatividade desse povo dentro da ciência, saberes ancestrais e aplicação em hortas urbanas, Existe uma missão espacial que é feita por nós e para nós, sabe? Que faça sentido pra gente. O que disso tem aplicabilidade no nosso dia a dia? Então, o ORISAT, ele veio disso. De ser um ferramental que fizesse sentido no nosso dia a dia, mas que, ao mesmo tempo, ele pensa todas essas questões de futuro e de quais tecnologias estão sendo desenvolvidas. O potencial que ele tem de fazer com que esses jovens consigam se enxergar como protagonistas, Porque a gente, inclusive, trata dessa questão do afrofuturismo justamente por isso. A população preta sempre fez ciência. E isso sempre esteve muito afastado da gente. Quando, na verdade, para tudo existir atualmente, a gente precisou ter muitos pensadores negros e muitos cientistas negros. Então, a gente tenta relacionar esse observar, o griot, que é a biblioteca viva dos conhecimentos dos antepassados, com a relação dos dados de hoje. Oi, gente, obrigada por me receber aqui, tô super animada. E me conta, o que é o ORISAT? Então, o ORISAT é a ideia de um nanosatélite estacionário. A gente desenvolve um projeto em escolas públicas aqui de Niterói e São Gonçalo. Ele vem a partir do ideal dos alunos de projetar hortas comunitárias para a escola e para a sociedade no entorno. E a ideia dele é mapear esse microclima da região. O ORISAT é um projeto muito lindo, porque ele traz esse resgate da ancestralidade e juntando também todo um estímulo à engenharia, placa de eletrônica, ferramentas que são mais contemporâneas, digamos assim. No processo de oficina do ORISAT, vocês ensinam esse processo de programação ou é mais sobre a leitura dos dados? Nas oficinas que virão, a gente quer trabalhar, sim, com a parte de programação, A gente entende que o ORISAT tem uma complexidade de ver os dados, de forma de entender geografia, meteorologia, dados como a programação em C, que é do Arduino, que é uma linguagem. Então, toda essa complexidade vai fazer parte, do nosso módulo. Então, não tem como fugir da programação. Mais do que um aparato tecnológico em si, o ORISAT é uma ferramenta de ensino. É a possibilidade de você levar para jovens de periferia,
essa discussão sobre o que é um satélite, qual é a observação dos dados que a gente pode fazer, que gera curiosidade e interesse por esse sistema de precisão que a eletrônica traz. O Orisat é um satélite bem pequeno que cabe numa caixa de 10 centímetros e pode se acoplar a um foguete ou captar informações daqui mesmo, da Terra. A ideia é ser uma ferramenta de monitoramento meteorológico, com sensores que mostram a intensidade da luz, a temperatura, a umidade do solo e do ar, a precipitação de chuvas e a intensidade dos ventos. Ele pretende virar uma biblioteca viva, como um griot, um mestre africano que transmite as informações de uma comunidade. É a união da ancestralidade com a inovação. O desafio daqui para frente continua sendo a questão do invólucro, né? A gente precisa fazer com que toda a parte de circuito esteja protegida porque vai ficar exposta ao tempo. Essa é a maior dificuldade do momento. O Orisat já tem um protótipo funcionando. Agora, no Conexão Maker, elas vão trabalhar para deixar o invólucro mais resistente. E no final, a gente vai fazer um teste com quem representa o público-alvo, uma horta comunitária de um projeto educacional bem legal aqui do Rio. Vamos dar uma olhada no vídeo e ver quem é que vai receber o Orisat? Olá, me chamo Ana Santos, estou falando do Complexo de Favelas da Penha. Receber o nanosatélite Orisat é festa. Qualificar a nossa produção agroecológica e poder ampliar essa produção. E esse crescimento do plantio, ele gera soberania alimentar, ele gera empoderamento das mulheres que estão à frente desse trabalho, ele gera o fortalecimento da horta quanto espaço pedagógico e ele gera renda. Agora, além de tudo, eu estou falando de autonomia. E aí, o que vocês acharam? Fiquei bastante impactada com a fala dela. E o OIA é muito sobre isso, sobre você estar empoderando pessoas, fazer com que elas se vejam produzindo a ciência. E ela tá com a gente nessa, vai ser, assim, muito fantástico. Ela falou 3 palavras: empoderamento, soberania alimentar e autogestão. Então, isso é completamente o que a gente quer propor com o Orisat. A gente ter uma validação de uma mulher que é educadora e trabalha com crianças negras, assim como nós, isso é extremamente enriquecedor. A ideia de trabalhar as questões da agricultura orgânica, familiar e discutir as questões de soberania alimentar é algo super importante e ela traz uma discussão legal que é a da geração de renda. Então, acho que isso vai ser uma abertura aí de porta e uma conexão de mundos que é muito necessária e rica. Eu tô bem animada para ver essa junção de vocês com esse projeto que é tão lindo, tão potente. E para evoluir no protótipo, eu vou conectar vocês com um mentor, que é o Ricardo, que é arquiteto urbanista, e vai ajudar nesse desafio de tornar o invólucro mais resistente. Bom, chegamos no OLAB. É aqui que vocês vão trabalhar na evolução do protótipo e com a ajuda do Ricardo. E eu tô ansiosa para saber o que você achou dessa ideia toda do Orisat. Não, achei muito legal, muito bom quando você consegue usar tecnologia para ajudar a comunidade, né? Gostei muito da pegada educacional que elas querem dar. E achei curiosíssimo que essa ideia vem dos microsatélites, né? Olha, eu tô empolgadíssimo, acho que vou aprender coisas novas, né, com esse conceito do nanosatélite, coisas que eu não conheço, e acho que a gente vai ter uma troca muito legal. Tomara que o projeto fique excelente no final. O mais importante de avançar com o mentor é a expertise dele justamente em invólucro. Cada uma do grupo tem uma especialidade, mas a gente entendeu que surgiu essa demanda. E tudo bem a gente não saber de tudo, né? A gente tem um projeto educacional forte, mas colocar ele em campo como um produto, a questão de durabilidade, acho que isso é algo que a gente ainda tem bastante para desenvolver. Então, acredito que é esse tipo de expertise que possa ser acrescentado. Agora que eles já se conheceram, eu tô curiosa para ver como é que vai ficar o invólucro do Orisat. O Orisat é um projeto de satélite criado para fazer monitoramento meteorológico e auxiliar no cultivo de plantações. Ele foi desenvolvido pelas futuras engenheiras Karina, Thaís e Thalita, que vão testar o projeto em uma horta comunitária. O desafio agora é melhorar o design com a ajuda do mentor. Bom, o principal desafio aqui é resolver a estrutura, a caixinha onde fica ali o sensor e tudo mais.
Isso, é que o coração do Orisat, ele é um sistema embarcado. Então, todos os nossos sensores estão ali e ele tem que ser bastante resistente. E aí, Ricardo, o que você acha? Não, achei bastante interessante. Acho assim, a gente tem alguns caminhos que a gente pode seguir, né? Um deles é usar materiais que já existam, que sejam fáceis de você comprar em lojas normais de material de construção. Isso até vai facilitar você reproduzir esse esquema em localidades que não tenham acesso a essas ferramentas que a gente tem no Maker. A conversa foi bem interessante, né? A gente sempre quis um olhar de outras pessoas sobre o nosso projeto. E um olhar de quem entende um pouco mais sobre estruturas é o que a gente estava precisando. Ele, enquanto urbanista, ele vai conseguir fazer essa conexão. E a gente pensa em escalar isso para o país inteiro. O país é extremamente diverso. Então, esse olhar urbanista vai influenciar bastante nisso. O Orisat achei uma ideia muito boa, principalmente por essa pegada educacional, né? Que é você trazer ciência para as crianças. E acho que você acaba construindo um país em cima disso. Agora é hora de deixar eles trabalharem. E será que o Orisat vai ganhar uma estrutura resistente ao sol e à chuva? Então, Ricardo, esse é o Orisat, nosso protótipo. Ele é composto por 7 sensores. Alguns sensores que saem do invólucro. Então, isso que é interessante a gente discutir aqui, porque acho que vai ser um grande desafio. Pois é, eu tô vendo que alguns sensores são até bastante grandes, né? A minha preocupação é a gente fazer furos muito pequenos na caixa, na caixa hermética, para a gente conseguir vedar bem ele. Isso poder ficar exposto ao ambiente, né? A gente está falando muito do invólucro, mas é bom também pensar na estrutura, né? Essa base, ela vai ser fincada no solo. Então, imagina que vai também que resistir a vento, a chuva, a algum assoreamento do solo, alguma erosão que ocorra. Então, é bem interessante a gente ter uma estrutura que seja firme, resistente, né? Então, eu ia sugerir, né, que a gente utilizasse tubos e conexões de PVC, mas PVC do tipo soldável. O tipo soldável, na verdade, é uma cola, né? Aí você vai ter uma espécie de um kitzinho de montar, bem legal até para o público-alvo que vocês estavam pensando, né? Seria interessante até, a Thaís chegou a comentar que seria interessante para resistência mecânica, mas a gente também pensa muito na resistência à corrosão, né? Porque a gente não quer que o material de dentro oxide. Então é interessante nesse sentido também a gente ter os tubos de PVC e tudo mais. E quando você vê no protótipo, tem uma caixa de isopor, como se fosse uma marmitinha mesmo. É isso que a gente quer modificar, né? Então a gente vai colocar uma caixa que seja reforçada. A princípio a gente está pensando numa caixa hermética, então é isso que a gente vai fazer. Para além disso, tem a questão da estrutura, a gente manter essa rigidez dela e que ela fique fincada de fato no solo. A gente está usando aqui, são 2 joelhinhos e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 T's, né, de 20 milímetros. Eu acho que comporta bem. E vocês estão vendo aqui essa caixinha daqui? Essa caixinha é justamente nossa caixa impermeável. É interessante que talvez o sensor que vai na terra passe por dentro do tubo, para pois poder mas proteger o fio. Não, ótimo, né? Porque é menos um fio exposto, né? Bastante interessante esse processo todo, né? Porque, na verdade, a equipe já tinha pensado muito sobre as necessidades do projeto. Trabalhamos rapidamente um projeto 3D, né? Para a gente conseguir ter uma visualização melhor e até ter um conhecimento da quantidade de peças, né? Que a gente vai precisar comprar. E verificar se aquilo realmente é estável, vai funcionar ou não. Depois de ter debatido um pouquinho, a gente viu no computador do Ricardo uma animação que ele fez pra gente, que se aproxima bastante do que a gente pensava, assim, de como poderia ser a estrutura como um todo do Orisat posicionado já na base. Tá sendo um processo interessante. No Eu Maker de hoje, nós vamos construir uma luneta para você dar os seus primeiros passos explorando o espaço. Você vai precisar só de um pedaço de EVA ou de papelão, medindo 60 por 40 centímetros, uma pistola de cola quente com 2 bastões de refil, um esquadro de 30 centímetros, estilete, fita crepe fina e 2 lupas escolares de tamanhos diferentes. Hora de começar! Para definir o tamanho da nossa luneta, meça 20 centímetros de largura no pedaço de EVA e corte com estilete. Pegue o EVA pela borda e envolva a lente da luneta, medindo sua circunferência. Corte na medida, usando o esquadro para deixar bem retinho. Enrole o EVA como um tubo e prenda com fita crepe. Isso vai te ajudar a segurar o EVA fechado enquanto usa a cola quente para fazer o tubo da luneta. Agora vamos encaixar a lente. Coloque a lupa em uma das extremidades, fazendo uma abertura para colocar o cabo. Para fixar bem, passe a cola quente ao redor da lente da lupa e encaixe no EVA. Tudo feito com uma lupa? Pronto! Agora é só repetir o processo com a outra menor. Encaixando uma na outra, sua luneta vai ficar perfeita.
É só mirar pro céu e começar a pensar como será o seu futuro como astromaker. Karina, eu vou abrindo a caixinha que a gente comprou, tá? Pra proteger o Orisat. Essa aqui é a caixinha hermética. Eu vou dizer pra vocês que eu gostei muito. Ela tem umas travinhas, tá vendo? Os parafusos não saem. E a portinha também, ó, ela fica segura. Foi bom o processo com o Ricardo. Acho que ele trouxe essa questão da caixa hermética, que foi muito útil pra gente. Realmente, nós vamos seguir nesse caminho. Porque, além da praticidade dela, ela tem essa questão do baixo custo, que é importante demais pra gente conseguir escalar o projeto. Eu acho interessante a gente ir desmontando o Orisat, né, meninas? Que aí a gente consegue trabalhar com ele na mesa e já fazendo as medições da nova caixinha. Eu começaria, porque, na verdade, acho que o principal problema, né, é justamente na entrada USB. E eu comprei essas duas pecinhas aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? A ideia é fazer um furo, né, encaixar ela por dentro, e aí o usuário, ele pode desatarrachar, né, encaixar o USB aqui e vamos ver se vai funcionar. Eu gostei muito da solução. A gente procurou trabalhar com materiais muito fáceis de encontrar, muito baratos. Admito que eu estava bastante preocupado com os furos, mas eles aconteceram na perfeição. Então, eu acho que vai dar super certo. A expectativa é muito boa, assim. Tá um misto de sensações. A gente ainda tem coisas pra fazer. Então, por um lado, ficou um pouco tenso, assim. Mas as expectativas são as melhores possíveis. Olha, o Orisat tem tudo para dar certo. Eu realmente acredito nessa pegada que elas têm educacional de levar isso para uma garotada. E eu imagino que isso se espalhe pelas escolas. Daqui a pouco a gente vai ver realmente o Orisat tomando o caminho do mundo. E aí, gente, como estão as coisas? O dia tá bem agitado por aqui, né, meninas? A gente conseguiu seguir no trabalho com a caixa hermética, abrir os furos necessários, criamos uma solução para a saída do USB. Então a gente tá bem animada com o processo. E aí, tá faltando alguma coisa? Já terminou tudo? Faltam ainda 2 furos, mas são mais simples de resolver. E montar a estrutura. A gente já tem ela modelada, falta montar. Ai, que ótimo! Vou torcer então para agora vocês conseguirem finalizar e tá tudo muito certo. Ah, obrigada. A gente também tá bem animada. Experimentar, testar, errar e buscar soluções é a rotina de uma maker. A Karina, a Thaís e a Thalita estão evoluindo o projeto Orisat e tiveram a mentoria do Ricardo. Em breve, elas vão poder testar o protótipo em uma horta comunitária e coletar ideias de como ele pode funcionar na prática. E aí? Olha, montaram! Sim, a gente está nos preparos finais. Agora está passando o sensor de umidade do solo por dentro de toda a tubulação, né, até chegar ao nosso sistema embarcado. E aí a caixinha hermética vai ali em cima, então? Isso. Ela acopla de uma forma bem prática, através das abraçadeiras. A gente conseguiu fazer todos os furos, a solução adotada para o USB acabou sendo muito interessante para o projeto, que é algo simples. E com isso, agora vocês já conseguem testar a resistência da caixa, de toda a estrutura? Na verdade, ainda falta a gente fazer a vedação, porque ela é hermética, tem proteção UV, mas como a gente fez alguns orifícios nela, a gente ainda precisa fazer com que o espaço entre a caixa e a fiação fique o mais rente possível, para não entrar nada de fato. Enquanto elas fazem a vedação da caixa, vamos aproveitar para conhecer melhor a Ana Santos, da Terra Prometida, onde fica a horta comunitária que vai receber o Orisat. Me chamo Ana Santos, sou agricultora urbana, culinarista, educadora popular. Eu sou cofundadora do Centro de Integração na Serra da Misericórdia, onde a gente vem desenvolvendo um trabalho com as bases da agricultura urbana e agroecologia, que tem como eixo a soberania alimentar nutricional na favela. Falar de soberania alimentar na favela é um desafio, né? Quando a gente fala de um lugar que não chega água, que não chega esgoto, mas a alimentação é o que mais impacta, né, na população, né? Entender que soberania alimentar é direito de todos.
A nossa produção é para subsistência. Se comida de verdade é um direito e não um privilégio, então a gente precisa que essa comida fique dentro da favela. E as mudas é um momento que a gente consegue escoar e gerar renda para ter mais força para produzir localmente. Estar envolvida num projeto, né, protagonizado diretamente por mulheres acadêmicas e mulheres pretas é muito bom. Essa troca de saberes, ela é muito importante pra gente. Isso é força, isso é poder, isso é autogestão e autonomia. Meninas, essa é a Ana, ela que vai receber o Orissat pro teste lá na horta comunitária. Nossa, tô muito animada. Gratidão, meninas. Que projeto bacana, né? Tô falando de soberania alimentar nutricional na favela, né? Fortalecer o nosso plantio, qualificando e nos possibilitando gerar melhor os nossos recursos naturais ali dentro da Terra Prometida. E poder unir esse conhecimento científico, né, com o conhecimento ancestral, ele é muito fortalecedor para o nosso trabalho ali dentro na comunidade. Foi bem isso que vocês pensaram, né? É exatamente o que a gente pensou, Ana. A gente não quer trazer nada que seja novo. É um conhecimento ancestral, né? Mas imagina ter um sensor que otimize tudo isso, né? E trazer novas tecnologias para motivar e incentivar o estudo, né? De técnicas, de novos olhares. É exatamente isso que você falou. Todos os princípios da Ana casam muito com os nossos princípios e com todas as coisas que a gente coloca, né, do nosso coração pro projeto. Então, foi muito significativo todo esse momento. Estou muito feliz. Essa possibilidade de ensinar e de aproximar das tecnologias digitais a partir de um contato com o vento, com a chuva, com o solo, ela é muito rica e muito potente, principalmente quando a gente espalha isso pelos territórios da cidade nos mais variados contextos. No caso, uma horta comunitária numa favela, que traz essa discussão sobre a soberania alimentar e sobre a autonomia. É uma potência muito grande e eu estou bem feliz de ver esses universos aí em conjunto. Quando acontecem encontros como esse, a gente se conecta, a gente percebe que a guerra que a gente luta é a mesma. Que vão mudar são as batalhas. E que bom que a gente tem guerreiros ao lado. Que bom que a gente não tá sozinho. Eu inicialmente fiquei pensando que o Orissat, ele caberia diretamente na horta, então quando a gente vai saber que vai chover. Mas conhecendo mais de perto, né, é todo um estudo muito delicado do solo, de onde as casas podem ser construídas e da recuperação da própria Serra da Misericórdia, né, e trazendo a tecnologia para fortalecer, né, e não para sobrepor. Se o Estado não chega, chega o Orissat e ajuda a gente nesse processo de transformação e de produção de alimento na favela. Então, meninas, esse é um viveiro aqui de rustificação das mudas, né? A gente tem muitas ervas medicinais, tem temperos, tem a salsa, orégano, coentro, tanto mudas que vão para o reflorestamento, quanto mudas que a gente precisa ir replicando, né? E aqui a gente vai produzindo para poder, né, fomentar os quintais e fomentar a nossa horta urbana coletiva, né? E também ela vai para a feira orgânica, né? Vai para a feira agroecológica na UERJ. Vai muito além das expectativas, assim. Validar o nosso trabalho, né, a partir desse apoio da ciência, né? As meninas que são maravilhosas, é muito, 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 muito vibrante, assim. Tô muito emocionada. Me fala os dados, então. Ok. A gente está com temperatura do ar 28 graus. Ótimo. Umidade relativa do ar 53. Intensidade luminosa 52. Velocidade do vento está bem baixinha. Tá bonitinho, o código rodando. Código rodando. Mostrando perfeito. dados. Ver a Ana descobrindo o potencial da automação, da coleta de dados, de repente monitorar isso remotamente de um computador na casa dela, as possibilidades que se abriram na cabeça dela ao entender o potencial desse tipo de aplicação e de sensores e do que um Orissat pode ser no futuro. E do outro lado, é muito legal ver as meninas fazendo um teste aplicado, colocando a mão na terra, entendendo quais são as limitações, o que dá para fazer, o que não dá. É um início de muitos projetos e ideias que podem vir a acontecer em conjunto com elas todas. A gente já está planejando até a irrigação automatizada, né? Porque uma vez que ele detecta que a terra está seca,
né, e que precisa de água, né, e que ela é fundamental de entender que tem plantas que vão precisar de mais águas e outras de menos, né? O Orissat tem um futuro muito grande aqui na favela, aqui na Serra da Misericórdia, na Terra Prometida. A gente tinha a ideia, executou a ideia ao longo do programa e agora foi a cereja do bolo, né? Realmente executar, testar e ter a validação da Ana. Foi muito importante, na verdade, esse momento de testar aqui, né? Tanto pelo fato de que o projeto está muito alinhado com todas as coisas que a gente acha que são importantes, né? Quanto pelo fato de que, cara, quando a gente consegue se unir, né, para fazer as coisas, a gente pode ser muito grande. Ao estimular a produção de tecnologia, o movimento maker gera autonomia e permite que visões mais diversas apareçam. O Orissat mostra o potencial que as tecnologias digitais assumem quando dão vazão aos saberes tradicionais e à nossa ancestralidade. Te vejo no próximo episódio. Tenho certeza que todo o trabalho do Orissat, do OIA, feito lá na Escola Rodolfo Siqueira e na UF, podem tomar vários outros espaços. Eu espero que até o espaço sideral. O real desafio foi conseguir conter a ansiedade na hora de falar e pensar nas testagens, mas foi tudo muito legal. Cortou, valeu. Eu acho que vai mexer muito com a cabeça da garotada nas escolas, quando vocês levarem pra lá. Eu acho que esse projeto vai ganhar o mundo. Uma expectativa sobre o futuro, né, do projeto de vocês, tá bom? Mandem notícias. Muito obrigado pelo respeito que vocês tiveram com a gente, com o nosso projeto. Parece que é algo muito básico, mas não é algo que a gente tem todo dia, então eu agradeço muito, de coração, por isso. Muita gratidão por pensar no povo da favela, por pensar na periferia e por estender a sua tecnologia a nós. Seguimos juntos? Que encontro mais lindo esse das meninas do Orissat com a Ana. Tô até agora emocionada e esperando ver a evolução dessa parceria. Uma parceria SESI, Serviço Social da Indústria, pelo futuro do trabalho.